Daremos aqui um resumo do procedimento que nós recomendamos a fazer para a entrada do jovem. São 3 fases. Primeira, reunião com os pais, com participação somente dos pais, dia e hora marcada e presença do chefe da sessão. Daí vem a recepção do jovem, com a presença dos pais. A gente pergunta ao jovem o que ele acha, como será a sua participação no movimento escoteiro, e uma explicação rápida sobre a vida escoteira que o rapaz vai ter. E depois a apresentação do jovem à sua sessão. A gente mostra primeiro a ele todo o grupo escoteiro, apresenta a sessão e, no caso da tropa sênior e da tropa escoteira, a gente apresenta a patrulha. Vamos começar pela reunião com os pais. Conforme já vimos, ela deve ter a participação somente dos pais, porque não é recomendável que os jovens, os membros jovens, participem desse momento em que nós conversaremos sobre a educação dos seus filhos. Deve ter dia e hora marcada e tem que ter a presença do chefe da sessão. Isso exige uma programação pré-estabelecida, e não digo só programação, isso deve estar até no planejamento do grupo, e esse planejamento deve vislumbrar o planejamento das sessões que vão saber quando teremos vagas em cada uma delas, em função, seja da idade dos filhos ou da debandada que geralmente acontece no início do ano. Uma vez estabelecido isso, nós teremos uma ideia mais precisa, não exata, logicamente, de quantos pais que nós vamos precisar para aquela data, o que justifica-se essa reunião e se coloca no planejamento do grupo. Então, o dia de receber os pais já está pré-marcado. Para isso que serve a fila de espera. A fila de espera é o que vai nos dizer quais são os jovens que vão entrar, quais são os pais que serão chamados para o grupo escoteiro. Claro, isso depende da vaga na sessão. E quando se fala vaga na sessão, a tropa escoteira deve saber quantos obins que vão passar para a tropa escoteira. A tropa sênior deve saber quantos escoteiros vão passar para a tropa sênior. Nós devemos também mostrar quais são os direitos dos pais no grupo. Esse é um assunto delicado. Muitos dirigentes acham que o direito que os pais têm no grupo é deixar seus filhos dentro do grupo escoteiro, o que não é verdade absoluta. Os pais têm direito de perguntar aos chefes da seção e aos dirigentes o andamento dos seus filhos, como é que está se procedendo. Como os pais também têm direito de saber algumas dificuldades educacionais que seus filhos possuem e até, pela nossa experiência, dizer o que recomendamos para que seus pais façam com seus filhos. Os pais, às vezes, não enxergam que o filho precisa de um psicólogo, ou, como no caso, uma vez eu chamei uma mãe e recomendei que o menino procurasse um dentista. A mãe não tinha percebido que o garoto tinha um problema sério no dente. Nós, chefes de seção, sabemos muito bem observar isso. A partir daí, nós devemos mostrar quais são as obrigações dos pais no grupo. Muita gente acha que a obrigação é só pagar, mas não. É participar das assembleias, é participar dos conselhos de pais. E muitas vezes ajudar na parte técnica. Por exemplo, o pai, que é um astrônomo amador, pode ajudar nas especialidades de cada astronomia. O pai que é médico, então ele ajudará e muito na questão das especialidades ligadas à saúde. Então, a obrigação do pai não é só pagar, não é só participar das assembleias de grupo, não é só participar das reuniões de conselho de pais da sua seção, mas também participar ativamente da educação do seu filho no grupo escoteiro.
Nesse momento que a gente está com os pais, a gente aproveita e conta para eles a história e as conquistas do grupo escoteiro, os distintivos especiais que o grupo já alcançou, as medalhas que seus membros adultos e às vezes até alguns membros jovens já conquistaram. Isso faz com que os pais fiquem mais encantados com o grupo escoteiro, o que é uma garantia a mais da permanência deles e dos seus filhos no grupo. E por experiência própria, há uma excelente fonte de novos membros adultos. Conseguimos muitos chefes e dirigentes dentro do nosso grupo escoteiro a partir dessa reunião com os pais. Os pais, no final da reunião, perguntam para a gente: e o que podemos fazer para participar desse grupo de campeões que vocês são? E no final da reunião, a gente formaliza a entrada do jovem pelos pais ou responsáveis, entregando a documentação pertinente para a entrada do jovem. Se é necessário alguma apresentação de documentação a mais, por exemplo, traga sua carteira de identidade, traga uma cópia da carteira de identidade, isso a gente coloca no convite que faremos aos pais para participar dessa reunião. E vejam, lembremos e vamos insistir, esse convite tem que ser feito com antecedência, numa antecedência muito em cima, nem uma antecedência muito grande. Uma antecedência apropriada para que os pais possam se programar e participar dessa reunião dentro do grupo escoteiro. Em seguida, num dia separado da reunião com os pais, a gente recebe o jovem. Os pais devem voltar ao grupo escoteiro, à seção escoteira autônoma, acompanhando o jovem. Isso é para dar transparência ao que fazemos com o jovem diante dos pais. A gente pergunta ao jovem como é que ele acha que será a sua participação e dá uma explicação rápida sobre a vida escoteira, acampamentos, jambores, excursões, mas também a lei escoteira que ele vai ter que seguir e a sua vida em patrulha. Agora, a aceitação depende única e exclusivamente nesse ponto da ficha de inscrição ou documento pertinente devidamente preenchido e assinado e as taxas entregues. Sem essa assinatura, nós não podemos legalmente receber esse jovem. Isso tem que estar previsto também na programação de grupo e da sessão. Nós temos que planejar no calendário de grupo não só a reunião com os pais, mas a recepção do jovem. E as sessões deverão respeitar esse momento, porque ela deve estar preparada, cada sessão deve estar preparada para receber o jovem nesse dia. O diretor se encarrega dos pais, o chefe da sessão se encarrega do jovem. Esse momento é crítico para a permanência do jovem e dos pais no grupo escoteiro. E nesse mesmo momento, depois da recepção do jovem, a gente vai apresentá-lo finalmente ao grupo. A gente mostra o grupo todo para ele. Mostra para o lobinho que um dia ele vai ser pioneiro, vai ser sênior, vai ser escoteiro. Apresenta a sessão que ele vai ficar. E no caso da tropa escoteira e da tropa sênior, apresenta a patrulha. Olha, simpatia é quase amor. E é educação também. É muito importante em que todos mostrem uma simpatia grande para o jovem. Todos os membros do grupo jovem adultos devem estar preparados para receber esse novo membro. Ele tem que se sentir bem-vindo. E esse momento também é crucial para a permanência do jovem no grupo escoteiro ou na seção autônoma. Agora, vamos falar da fila de espera. A fila de espera deve ser usada mesmo para o caso de vaga na seção.
Isso permitirá a estrutura de recepção ser melhor utilizada. Foi o que falamos atrás. Deve ter um responsável pela fila de espera. Pode ser um dos diretores. Geralmente a gente entrega isso para a secretária do grupo. Esse responsável é quem alimenta os dados, faz a convocação dos pais com antecedência confortável, conforme eu já falei. Seu conteúdo é sigiloso para quem não é do movimento. E mesmo para quem é do movimento, nós não devemos pegar essa fila de espera, que é um documento com um monte de nomes e endereços, e entregar para um grupo escoteiro que está querendo ampliar e não tem uma fila de espera tão grande como a do nosso grupo, por exemplo. Isso já aconteceu. Nós não devemos entregar fila. Nós devemos perguntar quantas pessoas, de que idade que vocês querem, quantos jovens de que idade, entrar em contato através da nossa fila de espera, através dos nossos dados, com os pais e perguntar se há interesse de, em vez de participar do nosso grupo, participar do grupo escoteiro de companheiros que estão querendo mais jovens dentro dos seus quadros. Isso aí é muito importante. Quais são as prioridades da fila de espera? Primeiro, filhos de dirigentes escotistas. São adultos voluntários que não recebem nada por isso, mas eles vão ficar mais incentivados, mais motivados para ficar dentro do grupo escoteiro quando seus filhos entram. E se a fila é muito grande, o que a gente pode fazer? Deixar seus filhos para trás? Isso desmotiva os pais. Ou faz com que os pais procurem outros grupos escoteiros que dão essa prioridade. Também os irmãos de membros jovens. Algo que muitas vezes se despreza é um membro de outro grupo que está se transferindo para o nosso, principalmente quando vem de outra cidade. O garoto está se mudando para a cidade onde a gente está e quer dar continuidade à sua educação escoteira. E nós não podemos negar isso, mesmo que ele venha de outra cidade, de outro estado. E devemos reconhecer todas as conquistas que o jovem já teve. Já vi com muita tristeza um chefe receber um jovem de outro grupo. O garoto já tinha algumas especialidades colocadas no seu ombro e o chefe pedir para que retirasse tudo porque ele não reconheceria e ele deveria começar tudo de novo. Isso é altamente desmotivante ao jovem. Outro item muito importante é o balanço de gênero nas sessões mistas. Nós devemos procurar um equilíbrio para o melhor trabalho da coeducação dentro do nosso grupo e dentro, consequentemente, das nossas sessões. É muito difícil a gente conseguir ter um número exato de metade menino e metade menina, mas sempre buscar ao máximo manter esse equilíbrio. Se a tropa escoteira tem 18 meninos e 6 meninas, a preferência de entrada dos novos jovens é, logicamente, de meninas que vão passar para a tropa escoteira, aumentar o número e diminuir essa diferença de quantidade. O tempo de espera, apesar de estar na quinta prioridade, acaba sendo aquela que é mais utilizada. Quando coloca-se uma ficha para a formação da fila de espera, um dos dados que deve ser colocados é o dia, a hora de preenchimento. Às vezes, deve ser colocado até o minuto em que essa ficha foi preenchida. Dia, hora e minuto de preenchimento. Com isso, você consegue fazer uma lista de preferências a quem nós vamos chamar. Quem que nós vamos chamar? Então, o filho de um dirigente ou de um escotista. Se não tem dirigente escotista, nós vamos chamar, então, o irmão de um membro jovem. Se não tem irmão de membro jovem, nós vamos chamar, então, um membro de outro grupo escoteiro em transferência.
não tendo nenhum membro de outro grupo escoteiro em transferência, a gente vê no balanço de gênero entre meninos e meninas. E entre meninos e meninas a gente também chama pelo tempo de espera. Às vezes a gente precisa de 2 meninos e uma menina, ou 2 meninos e um menino, tá certo? Então a gente chama 2 meninas e um menino de acordo com o tempo de espera de cada um. Finalmente nós vamos para a inscrição de pioneiros. A inscrição de pioneiros fica mais fácil. A gente segue o mesmo procedimento descrito para os jovens, sem obrigação da participação dos pais, se o jovem já tiver 18 anos. Às vezes o jovem entra com 17 anos, é importante chamar os pais. É importante e fundamental. Agora, mesmo tendo mais de 18 anos, é interessante trazer os pais. É importante porque pode gerar benefícios a todo o grupo escoteiro. Então, resumindo a questão dos pioneiros, nós temos, a princípio, a reunião inicial, em que não é obrigatória a participação dos pais, mas seria interessante se eles tivessem. A recepção do jovem, que pode, inclusive, nesse caso, como tratamos de maiores de idade, rapazes mais esclarecidos, moças mais esclarecidas também, essa recepção pode ser feita no mesmo dia da reunião inicial. E, consequentemente, a apresentação do jovem sem a obrigação da participação dos pais pode ser também colocado no mesmo dia. Dessa forma, chegamos ao final da nossa apresentação. Espero, sinceramente, que ela tenha sido útil e que seus grupos escoteiros, suas seções autônomas, obtenham sucesso na permanência dos seus jovens nessas. Muito obrigado e sempre alerta para servir.